Eu tenho orado sobre isso durante muito tempo. Mas eu gosto de ser sincero com Deus, que ninguém consegue enganar a Deus. E eu também coloquei diante de Deus a minha vida, o que eu estou fazendo, o meu ministério pastoral, o meu cuidado com a igreja, pedindo para Deus, como a Carol falou aqui hoje, que as coisas que Deus faz cooperam para o nosso bem, pedindo para Ele me mostrar se as coisas que acontecem, muitas vezes Ele está usando para minha correção, para que eu me movimente, para que eu mude as minhas atitudes, para que eu me dedique mais às coisas de Deus. Enfim, eu me coloquei na balança de Deus, pedi para que Deus me medisse, para que Deus mostrasse para mim o meu coração, mostrasse para mim as obras que eu tenho realizado, mostrasse para mim como eu tenho exercido os talentos que Ele tem colocado na minha mão. Então foram 7 dias, 201 quilômetros, 7 dias. Os 7 dias que eu mais orei na minha vida, eu falei para vocês, porque eu andava por volta de 6 horas no mínimo. Teve dia que eu andei 9 horas e meia. E foram os tempos que eu fiquei mais na presença de Deus, orando, buscando Deus, falando com o Senhor. E aconteceram alguns fatos. Estou pensando até em registrar esses fatos depois, colocar à disposição de todo mundo que queira ter acesso. Mas no 5º dia, eu estava orando a Deus e falei para o Senhor: Senhor, eu preciso saber a respeito da igreja, eu preciso saber a respeito do ministério, eu preciso saber a respeito da minha vida. Me mostra um sinal, me dá um sinal. Fala comigo. E eu andei mais 50 metros e eu encontrei isso no chão. Um nível. Eu desprezei o nível, porque eu ia passando por cima dele. Eu cheguei a pisar nele e passar por cima dele. E aí me deu um despertar. Um nível? O que estaria fazendo um nível de pedreiro naquele lugar? Eu entendi que aquele nível era algo que Deus estava me dando. E quando eu voltei um passo, abaixei, peguei o nível, me veio no coração essa mensagem: foi-me dado um caniço de medida. E Deus estava me mostrando que Ele estava me dando, que Ele tinha me dado um instrumento de medida. No caso aqui, um nível. E quando era longa distância, era dado para eles um cordel, uma corda. Então com ela eles mediam longa distância. Então Deus ele usa a vida da gente com as coisas que nós temos. E de forma didática Ele mostra para a gente que Ele nos deu alguma coisa. E essas coisas que Ele nos dá servem para a operação da obra dele. Vocês lembram que Moisés tinha? Uma vara, um cajado. E diante da dificuldade, diante do mar que não se abria para eles, e um exército oprimindo, ele clamou ao Senhor. E o Senhor falou para ele: o que você tem na sua mão, Moisés? Ele falou: uma vara. Então levanta essa vara e o mar vai se abrir. Eu lembro do rei Davi, ainda um menino, nem era rei, era um preposto a rei. Ele vai enfrentar um gigante que coloca medo em todo Israel. E o que esse menino tem? Um estilingue, que a gente chama de funda, né? Um estilingue. E com aquele simples instrumento, ele vai vencer o gigante que se levanta contra Israel, contra a vida dele, contra o povo de Deus. Eu lembro também do apóstolo Pedro, que era um pescador, que tinha uma companhia de pesca, junto com os filhos de Zebedeu, Tiago e João.
E o Senhor olha para ele e fala assim: você tem uma rede, e eu faço de você pescador de homens. Então Deus, ele nos dá essa capacidade através dos nossos talentos, através de instrumentos que Ele coloca nas nossas mãos, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Medir, muitas vezes, é símbolo de punição na Bíblia, mas muitas vezes é símbolo de proteção. E quando eu recebi esse nível e essa palavra no meu coração, eu falei: o Senhor está punindo a nossa igreja? Ou o Senhor está abençoando a nossa igreja? Essa foi a minha primeira preocupação que eu tive. E eu fui orar para buscar a direção de Deus, para entender o que é esse nível que Deus estava me dando e por que Ele estava me dando esse nível. E então eu vi alguns exemplos. Por exemplo, nós vamos estudar na segunda-feira, segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 13. Fala assim: eu estenderei a corda da Samaria sobre Jerusalém, e colocarei o prumo de Acabe sobre Judá. Então Deus estava falando que Ele ia punir o reino do sul, Judá, por causa do pecado do rei Manassés. Então essa medida que Deus colocou sobre Judá e sobre Jerusalém era uma punição. Nós ainda lembramos de Daniel no capítulo 5, quando o rei da Babilônia, Beltesazar, está fazendo a festa com os utensílios da casa do Senhor, e uma mão aparece e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Ninguém entende que aquilo, chama o Daniel e fala: você foi medido, você foi pesado, Deus achou falta em você, e Ele vai dividir o teu reino. E eu fiquei preocupado, eu falei: será que Deus está julgando Hebron? O que é essa palavra para nós? Mas Deus me disse que essa revelação, essa palavra, significa que a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, irmãos. Significa que a proteção do Senhor está sobre nós, irmãos. Significa que Deus está restaurando as nossas vidas. Se você for ler em Ezequiel, do capítulo 40 até o 44, não leia, porque agora, que é muito longo e você não vai entender nada. Deus, ele começa a mostrar para o profeta Ezequiel, lembrando que Ezequiel está no cativeiro babilônico. O templo de Jerusalém tinha sido destruído, e Deus estava mostrando para ele uma restauração do templo. E o Ezequiel, ele fala assim: eu vi um homem, a aparência dele era de bronze, e ele tinha na mão um cordel de medir. E eu perguntei para ele: onde você vai? Ele falou: estou indo medir Jerusalém, eu vou medir o templo. Mas depois, em todo o contexto, você vai ver que Deus está falando assim: eu estou no meio do povo, a minha presença está no meio do povo. Porque no capítulo 10 de Ezequiel, Deus dá uma visão para ele, e ele vê a glória do Senhor saindo de Jerusalém pela porta leste do templo e indo embora. Depois, no capítulo 44 de Ezequiel, ele vê a glória do Senhor entrando novamente e indo para o templo e enchendo aquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Deus estava falando para mim o seguinte: meça o santuário, meça o altar e meça os adoradores, aqueles que habitam. Ele estava falando que Ele está no nosso meio, que Ele está nos guardando, que Ele está nos protegendo, que Ele está manifestando a presença dEle no nosso meio. Em Zacarias, no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: eu tornei ele levantar, e eu vi um homem que tinha na mão um cordel de medir. Isso também estava no cativeiro. E aí um anjo fala para o Daniel, para o Zacarias: pergunta para ele o que ele vai fazer. E ele pergunta para aquele homem o que ele ia fazer. Aquele homem fala assim: eu estou indo medir Jerusalém. Aí o Senhor toma a voz do profeta e fala assim:
Os muros estão derrubados, mas eu, o Senhor, serei como um muro de fogo ao redor de Jerusalém. Proteção, irmãos. Depois ele fala assim: vocês são as meninas dos meus olhos. E depois o Senhor fala assim: e eu estarei no meio de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória. Então, irmãos, Deus está no nosso meio. Deus está trabalhando no nosso meio. Carol falou aqui, nós vimos quem esteve aqui na noite da vigília, quantos testemunhos nós tivemos nos últimos dias. Quantas coisas Deus fez neste lugar e através das nossas vidas nos últimos dias. Está ali atrás, né, a Monique, a vovozinha da Cecília. Eu estive domingo passado vendo a Cecília e ela passou um período difícil. Ela tem 5 meses. Ela passou internada 40 dias, mais ou menos, ou seja, mais da metade da vida dela ela passou internada. Com problema no coração, com muitas dificuldades. E a igreja levantou um clamor e orou ao Senhor. E ela está na casa dela, se recuperando, se convalescendo, se fortalecendo. Porque Deus é bom, irmãos. Que Deus tem olhado para as nossas vidas e tem escutado o nosso clamor, escutado a nossa oração. Mas eu pergunto para você, nesta manhã, Deus me deu um nível. E eu já falei para vocês que esse nível Ele me mostrou que é a capacidade de pregar, é a palavra. O que é que Ele te deu? O que o Senhor te deu? O que é que tem nas suas mãos? E o que é que você tem feito com esse instrumento que Deus te deu? O que é que você tem feito com a capacidade, com os dons, com os talentos, com o chamado ministerial que Deus te deu? Falei para vocês da vara de Moisés. E Deus fez milagres. Falei para vocês do estilingue ou da funda do Davi. E Deus fez milagre. Falei para vocês da rede que Deus deu para o apóstolo Pedro. Jesus deu para o apóstolo Pedro. E nós vemos que na primeira pregação dele, 3.000 almas se convertem. Depois mais 2.000 almas. Porque ele se tornou um pescador de homens. Nós não podemos ter uma religiosidade ou uma forma cristã de ser egoísta, irmãos, pensando no nosso bem-estar, pensando na nossa salvação, porque não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós peguemos os instrumentos que Ele nos deu e façamos alguma coisa. João, pega essa vara que eu estou te dando, mede o santuário, mede o altar, mede os adoradores. Mas olha que detalhe, ele fala assim: mas deixa de lado o ato exterior, porque a justiça começa pela casa de Deus. Deixa de fora o ato exterior, e não mestra, não é para medir o ato exterior, porque esse ato foi dado aos gentios, porque 42 meses pisarão na cidade santa. E eu perguntei para Deus o que seria isso, o que é isso, quando eu recebi essa palavra lá que eu estava fazendo uma caminhada. Deus falou que tem pessoas que pisam na casa do Senhor e são como se fossem gentios, irmãos. Mas que esse instrumento de medir, essa vara de medir, esse nível, não é para medir essas pessoas. É para medir o santuário, é para medir o altar, é para medir os adoradores. O Irã tem lá. É para medir os adoradores. Não é. Ou é, sei lá. É para medir os adoradores. Primeira coisa que João ia medir era o santuário. O santuário não é templo, irmãos. Eu respeito muito os irmãos que pensam nessa reconstrução de um templo. Respeito. Mas quando João escreveu essa passagem, ou recebeu de Jesus essa mensagem,
Não havia mais templo. O templo havia sido destruído há mais de 25 anos. Ou quase 25 anos. O templo havia sido destruído. E João sabia que o templo havia sido destruído. Só baixa um pouquinho para mim, por favor. João sabia que o templo havia sido destruído. Que templo é esse? Vocês esqueceram, a gente esquece muitas vezes, do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, ele fala assim: vocês não sabem que vocês são o santuário do Senhor? O templo do Espírito Santo? Então, vamos medir a nós mesmos. Você tem coragem de fazer o que eu fiz? Colocar a tua vida para Deus pesar? Eu fiz, irmãos. Se eu estiver fazendo errado no ministério, Senhor, se eu estiver tratando o meu chamado com leviandade, se eu estiver tratando as pessoas com indiferença, se eu tenho andado em desacordo com a tua palavra, com a tua vontade, eu quero que o Senhor me mostre. Se o Senhor tem usado situações para me punir, eu quero que o Senhor me mostre. Isso é nesse tempo. Porque nós temos a mania de medir a vida dos outros. E não olhamos para nós mesmos. Nós temos a péssima mania de falar da vida dos outros. Mas temos um grande defeito de proteger os nossos erros, os nossos defeitos. E o legal de Deus, irmãos, é que Deus é justo e honesto. E é sincero. O salmista falou: vê se há em mim algum caminho mau. E nós precisamos de colocar isso de Deus. O que é medir o santuário, irmãos? Andar em santidade diante do Senhor. É ter temor diante do Senhor. É honrar o Senhor. Como é que está a sua vida de santidade? Você tem se separado do mal? Como é que está o temor do Senhor? Porque eu vou falar um negócio para vocês com sinceridade. Nós nos acostumamos com o pecado. E à medida que a gente começa a andar com ele começa a ficar entranhado na nossa vida, a gente não liga mais para ele. Falar palavrão é normal. Fazer fofoca é normal. Prostituir é normal. Adulterar é normal. Tudo passa a ser normal, porque perdemos o temor do Senhor. Perdemos a vergonha. O Adão, logo após a queda, que ele ouve que Deus está caminhando pelo jardim, ele e a Eva se escondem do Senhor, por causa do que eles ainda tinham temor de Deus, porque eles entenderam que eles estavam nus diante de Deus. E aqueles que adoram no altar. E aí quem mede é o nível, é o plumo, é o cordel de medir, que olha para cada um de nós. E quem olha e vê cada um de nós é a palavra. É a palavra que vem e nos dá a direção. O plumo, ele serve para deixar a parede reta, né? Senão ela vai ficar torta para cá. Então põe o plumo para ela ficar retinha. O nível é esse risco aqui, é o nível, né? E o cordel, eu falei para vocês, para esticar e medir. Então é assim que Deus faz com a gente, didaticamente. Ele passa a medida dele sobre as nossas vidas, através da palavra, através do louvor, através da adoração, através do serviço. E o Senhor pergunta para mim e para você nesta manhã: como que você está diante de mim? O que você tem feito com os instrumentos que eu tenho dado para você? O escritor dos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, ele fala assim: por meio de Jesus, ofereça continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios daquele que confessam o nome do Senhor. Ofereçam continuamente sacrifícios
de louvor. A gente não vem para a igreja, eu vou para a igreja para adorar a Deus. A igreja é um lugar onde nós nos congregamos, e aliás eu amo vocês e preciso de estar congregado com vocês, que a gente possa meditar nas coisas de Deus e falar mais sobre as coisas de Deus. Mas o que nós precisamos, na verdade, meus irmãos, é, quando saímos desta porta, saber que temos que medir o santuário, as nossas vidas, que temos que medir o altar, e nesse altar que é o nosso coração, o fogo não pode ser acabado, e temos que medir a nossa adoração, esse sacrifício de louvor contínuo que a gente oferece para Deus. Então fica essa pergunta nessa manhã para cada um de nós: qual que é o instrumento que Deus te deu? E como é que você tem usado esse instrumento?